Fala aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Como alguns já me conhecem, meu nome é Hélio Buenaga, sou professor de História, Geografia e Atualidades, e dentro das minhas aulas eu procuro apresentar para os alunos os conhecimentos com uma análise um pouco mais profunda, muitas das vezes, com relação a imagens e a mapas. E o que acontece é que eu tenho percebido que cada vez mais nós temos tido mais cobrança de imagens dentro de provas, análise de imagens, de fotos, de charges, análise também de mapas, análise de pinturas, certo? Então, dentro desse contexto, não existe uma disciplina específica sobre isso. Ela cruza várias áreas do entendimento, várias áreas do conhecimento. Então, eu me proponho a trazer para vocês, certo, uma análise dessas imagens. Então nós vamos navegar por diversas áreas do conteúdo de análise de imagens, diversas áreas das ciências humanas, principalmente, para poder entender, saber analisar e ver o contexto histórico dessas imagens, certo? Nós vamos trabalhar pelo menos umas 15 imagens por aula, entre 10 a 15 imagens por aula. Às vezes vai ser um pouco menos, às vezes vai ser um pouco mais, porque vai depender muito do tempo necessário para analisar a imagem, que algumas são um pouco mais complexas. Mas eu vou passar para vocês aí macetes muito massas, macetes bastante interessantes, para poder vocês conseguirem arrebentar aí na análise de imagens da prova que vocês forem fazer. Joinha? Beleza? Eu espero que vocês gostem desse trabalho aí. É um trabalho inicial, vamos ver aí se vai dar certo e o que vocês vão achar nesse processo. Beleza? Então, pessoal, tudo bom? Belezinha? É isso aí. Começando nossa primeira aula de análise de imagens e charges, né? Nossa primeira dica. Eu vou dar algumas dicas sempre para vocês no começo das aulas. Depois vocês vão juntando essas dicas aí, tá? Fiquem ligados. A primeira dica que a gente tem para poder fazer com relação à imagem é o seguinte: sempre faça perguntas. Analisar essa charge, ou a imagem, a fotografia, a pintura, depois a gente vai discutir o que analisar em cada uma delas, certo? Vai ajudar você a ter uma leitura crítica dos recursos que estão presentes ali. Bom, o que você entende daquela imagem, certo? O que ela teria a ver com o assunto principal? Às vezes tem um texto acompanhando essa imagem na prova. Tem diferentes possibilidades de interpretação do desenho. Ela pode ser interpretada sobre que lado? Qual a interpretação que o enunciado está pedindo? É muito importante não ignorar o enunciado. Até porque, às vezes, o cara coloca uma imagem só para, tipo assim, encher linguiça, né? E você não vai querer dar um mole desse, certo? A gente vai fazer a análise da nossa primeira imagem aqui, certo? Algumas análises para poder ver que se vocês gostam da metodologia. Beleza? O que nós temos aqui? Temos uma imagem do nosso saudoso, nosso querido, né, Getúlio Vargas. Querido por muitos, odiado por outros. Não interessa, nem todo mundo agrada a todos, mas um personagem da história do Brasil que teve a sua relevância, certo? Um outro ponto importante com relação à análise de imagem é que a gente vai fazer também uma viagem no conteúdo de história e de geografia, ao mesmo tempo que analisa a imagem. Bacana? Nós estamos vendo o que aí? Nós estamos vendo uma figura, aqui olha, Getúlio Vargas, certo? Vocês estão percebendo como que Getúlio Vargas está colocado com um olhar bem assim tranquilo em direção aos jovens, um olhar de superioridade, mas de que eu estou lhes protegendo. Esse é o olhar que ele dirige às crianças. As crianças já olham para ele com um olhar de esperança. É muito interessante você perceber os elementos nacionais, ou seja, os elementos que estão presentes na imagem são elementos que evidenciam a questão do nacionalismo. Olha o tanto de verde e amarelo que vocês encontram aqui. Isso é uma característica muito forte do sistema de propaganda da época, e a gente vai perceber essa característica muito forte, sabe com o quê? Por exemplo, você vai ver na Alemanha nazista, você vai ver no movimento também do governo de Stalin. Naquela época, naquele período, era muito importante fortalecer os laços com os vamos dizer assim, esses temas, esses símbolos nacionais. E a gente percebe isso aqui muito forte na imagem. Um detalhe para a gente ter bastante importante aqui é a mão de Getúlio Vargas. Estão vendo mãos grandes, mãos fortes, de certa forma até desproporcionais ao corpo dele. As mãos enunciam dentro de uma imagem como essa, que no caso isso aqui não é uma charge,
mas também não é uma pintura, nenhuma fotografia, é uma gravura feita da época, certo? E que ela foi feita com a intenção de mandar uma mensagem de acordo com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Vocês devem estar lembrados aí, quem curte história do Brasil, que era o departamento responsável pelo governo varguista de deixar aí essas... como é que eu posso falar? Essas visões, né, esses conceitos e enaltecer a figura do líder, característica bem de um sistema totalitário, caminhando para o totalitarismo, certo? Percebam aí que então você tem um cara que demonstra força, poder, liderança, certo? Uma pessoa que é amada pelo povo, uma pessoa que é amada pela criança. Então você tem o guia, certo? E você tem as crianças que são o futuro da nação, certo? Você tem esses dois elementos unidos ao nacionalismo. Muito interessante essa primeira imagem aí. Vocês podem colocar aí nos comentários alguma análise a mais que você tenha, certo? Não se esqueça também de se inscrever aí no canal, dar o seu joinha, ajudar o nosso canal a crescer, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha no nosso vídeo aí, para poder a gente continuar produzindo conteúdo bacana aí para vocês. Beleza? A segunda imagem, como eu falei, tá? A gente não segue uma linha de conhecimento específico. Então eu não vou ficar só em história do Brasil, eu não vou ficar só em história geral, eu não vou ficar só em história, eu posso caminhar para geografia, certo? A gente vai conversando um pouquinho. E eu vou dar um salto agora bem grande, que a gente vai falar um pouco sobre um tema complicado, tá? Dá uma olhada nessa imagem. Observem, no primeiro plano vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo a Estátua da Liberdade, certo? É um país da liberdade, Estátua da Liberdade. Quem é que vem na sua mente? Estados Unidos, correto? Estados Unidos. Perfeito. Só que observem o detalhe que se apresenta segundo a charge. Aí você já tem realmente uma charge, uma crítica, certo? A coroa da Estátua da Liberdade é substituída por elementos, e não necessariamente uma coroa com raios, né? Você tem elementos aí que fazem uma alusão a Ku Klux Klan. Ou seja, você está percebendo aí aquela prática arraigada dentro da sociedade de perseguição aos negros. O que coloca esta charge aí como uma crítica a esse país da liberdade, iluminado pelas luzes, de certa forma, do racismo e da discriminação. É muito interessante a gente observar essa imagem, ela nos traz muitas leituras, muitas interpretações, e diante dos acontecimentos que nós temos tido no ano de 2020, em vários anos para trás aí, a gente começa a perceber realmente as simbologias, como é que são trabalhadas. Então fica aquele contraste, Estátua da Liberdade, que tipo de liberdade? Certo? Quem são essas pessoas? Certo? E não esqueçam, né, que até o século passado a Ku Klux Klan ainda desfilava, fazia parte de desfiles públicos dentro dos Estados Unidos. Não se esqueça que até o século passado, certo? Segunda metade do século passado, você ainda tinha uma diferença entre negros e brancos. Isso aí arraigado, e não só arraigado, como legalizado dentro da sociedade americana. E aí culmina com esses problemas, esses conflitos que nós temos hoje. É uma coisa que cabe sempre a gente ficar antenado, a gente sempre ficar, vamos dizer assim, ligado nessas informações. Tranquilo? Por falar em violência, por falar em perseguição, agora a gente vai analisar uma das chaves que é uma das que eu mais gosto de todas. Tem muitos que eu falo, pô, eu gosto muito, eu gosto muito. Essa daqui eu acho interessante. De certa forma ela tem um pouco de relação com essa, sabe por quê? Porque é meio que uma hipocrisia, né? Aí tem até aquele cachorrinho, enfim, a hipocrisia, tá? Mas é interessante demais a gente observar essa imagem agora que vocês vão ver. Pô, velho, o cara tá, certo? O elemento está escrevendo na parede de um castelo, aparentemente, fraternité, ou seja, fraternidade. Beleza. Quando você vai buscar o significado da palavra fraternidade, mano, não tem nada a ver com isso, certo? Olha o que o cara tá fazendo, ele tá escrevendo com sangue. Sangue da cabeça de uma mulher que fora decapitada. Você está vendo aqui a cabeça da mulher, olha? Ela teve a cabeça decapitada e o cara tá escrevendo fraternidade com sangue. Cadê a fraternidade? Olha o tanto de corpos que estão aqui, olha, certo?
E você acaba percebendo que você está tratando de uma imagem relacionada à Revolução Francesa. E seria a cabeça, com certeza, aí de um membro da nobreza, certo? E o cara está escrevendo ali, e pelo formato da roupa que ele está utilizando, nós percebemos que trata-se de quê? Do famoso sans-culotte, certo? O famoso sans-culotte. Ele está presente aí na imagem, é muito interessante a gente analisar isso. Sobre esse sans-culotte, tem um elemento que eu vou sempre chamar a atenção de vocês. Prestem atenção no barrete frígio. Esse chapeuzinho vermelho aqui nesse formato, ele vai aparecer muito em charges que eu vou analisar com vocês. E sempre ele vai dar a ideia de revolução. Então nós temos uma imagem aqui que retrata não só o processo da Revolução Francesa, como uma certa incoerência entre os ideais defendidos pela Revolução Francesa, certo? E as ações empreendidas por alguns da Revolução Francesa, claro, se você for levar ao pé da letra aquilo que é o significado da palavra fraternidade. Se você for observar sobre a ótica de uma luta de classes, sobre a ótica de você se vingar daquilo que você tanto está sofrendo, a análise seria outra. Mas nós temos aí uma baita de uma incoerência, né, entre esse contexto do cara escrever fraternidade, no entanto, ele agiu de uma maneira não tão fraterna assim. Certo? Nesse caso, muitos de repente vão até colocar assim no comentário: ah, mas eles também, os nobres, não agiam de boa maneira com o povo. Não estou entrando no mérito nessa questão. Vamos analisar somente a imagem aí. Não se esqueça que as questões ideológicas, a gente tem que tomar muito cuidado com a prova. A gente tem que saber o que a prova quer, o que a questão quer, e não necessariamente o que nós pensamos, tá? Fica ligado nisso daí. Vamos partir para a próxima imagem agora, tá? E é uma imagem bem assim bacaninha, tá? Muito cheia de elementos. Observe que nós temos o que aqui? Nós temos a invasão de uma ilha, certo? Por que a gente percebe que é uma ilha? Não, pode ser só uma península. Sim, mas a gente vai dizer que é uma ilha, certo? Mas nós estamos o quê? Nós estamos vendo os norte-americanos desembarcando naquilo que é uma ilha, ou tudo bem, se você quiser falar uma península, certo? Mas vocês vão entender o porquê que eu estou falando de uma ilha. Você observa os coqueiros, você observa a cor da pele das pessoas, que não é uma cor da pele de, vamos dizer assim, de europeu, de branco, de norte-americano. Não que os negros não sejam norte-americanos ou os latinos, mas estou falando dentro desse contexto imperialista, não é a cor que você espera normalmente do cidadão conhecido como VASP. Não esqueça de VASP, né? Brancos, anglo-saxões e protestantes. É a elite norte-americana. Eles estão num processo de dominação aqui. Só que essa dominação, ela não é só dominação militar. Vocês estão vendo que são lançadas TVs da CNN, vocês estão vendo que são lançados mísseis da Coca-Cola, vocês estão vendo que os bonecos são da Disney, vocês estão percebendo que na camisa do boneco está o símbolo da Nike, da Texaco, da Shell, da IBM, do McDonald's. A bandeira da Microsoft é hasteada na ilha, certo? Então você começa a perceber que não se trata somente de uma dominação militar, trata-se de uma dominação também cultural, uma dominação também econômica, uma dominação também conhecida como imperialismo norte-americano, né? Que ele vai dominando regiões e fazendo com que, e aí vem a parte mais interessante, a América Central, a gente fica claro isso daqui, tá? Pelas características, que a América Central é dominada como o verdadeiro quintal dos Estados Unidos. Aí você vê o coqueiro e vê a cor da pele das pessoas. Uma imagem muito interessante que faz alusão a esse imperialismo norte-americano. E por falar nos Estados Unidos se metendo na vida dos outros, a nossa última análise de hoje, ela vai ser sobre os Estados Unidos se metendo mais uma vez em outra região. Já avisei que vai dar merda isso. Dá sim, e muita, e o trem é feio. Vocês estão vendo uma imagem aqui? Ela mostra pra gente o quê? Você olha no primeiro plano, você vê o que mais chama atenção, né? Na verdade no segundo plano, mas o que mais chama atenção é esse gigantesco urso. Urso, a gente sempre tem que saber em charges, em análise de imagens, caricaturas, charges, tudo, certo? Que simboliza a Rússia. A gente vai ver isso em muitos momentos no nosso trabalho, certo? E aí fica mais claro ainda que está com as cores da bandeira da Rússia, uma charge do Latuf, de 2015.
Tranquilo, vocês estão vendo aí, olha, o urso lá embaixo. O urso não tá com cara de bons amigos, não. Ele tá com as garras de fora, ele está patrulhando, ele está vigiando, certo? Você vê aqui escondido atrás de uma rocha, certo? Você vê 3 personagens, os 3 amedrontados. Você vê o cara da CIA, representando claramente a parte da inteligência dos Estados Unidos. Você vê o cara do ISIS, que é o Estado Islâmico, que vocês sabem, né? A gente já conversou uma vez sobre isso, de que o Estado Islâmico ele tem uma profunda relação aí com os Estados Unidos, né? Muito do que o Estado Islâmico acabou virando tem relação com os norte-americanos. Podemos até dizer mais ou menos que os Estados Unidos ajudou a criar o Estado Islâmico. Não diretamente, mas a gente vai conversando sobre isso em outras aulas aí. E nós temos aqui também, né, soldados guerrilheiros, né, soldados que seriam soldados da oposição ao regime. Da onde? Da Síria. Olha aqui, ó. Síria. O que essa imagem traz pra gente? Uma informação que também dá para entender o porquê que o conflito da Síria se arrastando por muitos e muitos anos. A explicação está na seguinte questão. Deixou de ser uma guerra de rebeldes sírios contra o governo da família Al-Assad. Deixou de ser isso há muito tempo. Agora nós temos um conflito no qual, de um lado, tem os Estados Unidos apoiando rebeldes sírios, do outro, o Estado Islâmico, que está se intrometendo ali na região, tentando tirar proveito, mas a gente sabe que o Estado Islâmico está perdendo poder, e do outro, nós temos os russos, certo? Apoiando o governo sírio. Os sírios, eles são aliados históricos dos russos, certo? E os Estados Unidos aproveitou um pouco esse processo de Primavera Árabe, que tem outra charge que nós vamos abordar sobre, certo? E esse aproveitou esse processo de Primavera Árabe para poder impor ou implantar ou, de certa forma, destituir, por meio da implantação de uma revolução, destituir o governo de Al-Assad, porque o governo sírio não é muito fã dos norte-americanos. Beleza? Bacana? Joinha? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham achado bacana aí a nossa primeira aula de análise de imagens, tá? Então, ó, curte aí o nosso canal, compartilha ele com os colegas, indica para os colegas, não deixe de curtir o vídeo, para que a gente possa continuar oferecendo esses materiais aí, para que eu possa continuar trabalhando. Assim, esse primeiro trabalho, a gente está começando agora, então de repente as minhas tecnologias ainda não são tão bacanas, tá? Mas o conteúdo eu acho que ficou bacana. Abração!